Uma nova decisão no Supremo Tribunal Federal voltou a colocar o caso do Banco Master no centro do debate político e jurídico do país. O ministro Gilmar Mendes votou a favor da manutenção da prisão do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em um processo que vem sendo acompanhado com atenção por autoridades, políticos e também pelo mercado financeiro. Mas afinal, o que aconteceu exatamente nesse caso? Por que a prisão de Vorcaro foi determinada? E o que pode acontecer agora daqui para frente? Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Nos últimos meses, o Banco Master se tornou alvo de investigações que apuram possíveis irregularidades envolvendo o funcionamento da instituição e a atuação de pessoas ligadas ao grupo. Essas investigações ganharam força especialmente após operações realizadas pela Polícia Federal, que passaram a investigar suspeitas de crimes como obstrução de justiça, acesso indevido a informações sigilosas e possível tentativa de intimidação de adversários ou pessoas ligadas às investigações. Durante uma dessas fases da investigação, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro e de outras pessoas envolvidas no caso. A justificativa apresentada foi o risco de destruição de provas e também a possibilidade de interferência nas investigações em andamento. Como a decisão foi tomada individualmente por um ministro do Supremo, ela precisou ser analisada posteriormente pelos outros integrantes da segunda turma do tribunal. Essa turma é formada por 5 ministros do STF: Gilmar Mendes, André Mendonça, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli. A função deles agora é decidir se a prisão decretada por Mendonça deve ser mantida ou se deve ser revogada. E foi justamente nesse julgamento que surgiu a nova notícia que movimentou o cenário político e jurídico. Durante a análise do caso, o ministro Gilmar Mendes votou a favor da manutenção da prisão de Daniel Vorcaro. Com isso, o Supremo começou a formar uma posição mais clara sobre o destino do empresário dentro desse processo. A decisão ainda faz parte de um julgamento virtual da segunda turma do STF, que ocorre dentro de um período determinado, no qual os ministros registram seus votos no sistema eletrônico do tribunal. Esse formato é comum em processos penais no Supremo e permite que decisões colegiadas sejam tomadas com mais rapidez. Agora, a grande questão é o que pode acontecer a partir daqui. Se a maioria dos ministros da segunda turma concordar com o entendimento de manter a prisão preventiva, Daniel Vorcaro continuará preso enquanto as investigações seguem em andamento. Nesse cenário, a Polícia Federal e o Ministério Público terão mais tempo para aprofundar a coleta de provas e analisar os elementos já reunidos durante a investigação. Por outro lado, se parte dos ministros entender que não existem mais motivos suficientes para manter a prisão preventiva, o empresário poderá responder ao processo em liberdade. Esse tipo de decisão depende principalmente da avaliação sobre riscos para a investigação, como a possibilidade de destruição de provas ou tentativa de interferência no processo. Outro elemento que também chama a atenção nesse caso é o contexto político e institucional que envolve o Banco Master. Em determinados momentos da investigação, mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro mencionaram o nome do ministro Dias Toffoli, que inicialmente era relator do caso no Supremo. Após a descoberta dessas mensagens, Toffoli decidiu deixar a relatoria do processo para evitar qualquer questionamento sobre sua atuação no caso. Essa mudança de relatoria acabou sendo mais um capítulo importante dentro dessa investigação complexa. O caso também ganhou repercussão porque envolve um dos setores mais sensíveis da economia, o sistema financeiro. Quando investigações atingem instituições bancárias ou executivos ligados a esse setor, o impacto costuma ir além do campo jurídico e chega também ao mercado e ao debate político. Além disso, a própria atuação do Supremo Tribunal Federal em casos envolvendo grandes empresários costuma gerar discussões intensas na opinião pública.
Enquanto alguns defendem que investigações rigorosas são necessárias para garantir transparência e responsabilidade, outros criticam o que consideram um excesso de judicialização ou decisões que podem afetar a estabilidade econômica. Esse tipo de debate não é novo no Brasil e costuma surgir sempre que casos de grande repercussão chegam aos tribunais superiores. Agora, com o voto de Gilmar Mendes favorável à manutenção da prisão de Daniel Worcaro, o processo entra em uma fase decisiva. Nos próximos dias, os demais ministros da segunda turma deverão registrar seus votos e definir se a decisão inicial será confirmada ou modificada. Caso a prisão seja mantida pela maioria, Daniel Worcaro permanecerá preso enquanto o processo continua sendo analisado. Se a decisão for revertida, ele poderá deixar a prisão e responder às acusações em liberdade, possivelmente com medidas cautelares, como restrições de contato com outros investigados ou entrega de passaporte. Independentemente do resultado final dessa votação no Supremo, o caso do Banco Master ainda deve ter muitos desdobramentos. Investigações dessa natureza costumam durar meses ou até anos, especialmente quando envolvem questões financeiras complexas e possíveis redes de relacionamento entre empresários, autoridades e instituições. Por isso, é muito provável que novas informações e novos capítulos dessa história apareçam nos próximos meses. E claro, nós vamos continuar acompanhando tudo isso aqui no canal. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a decisão de manter a prisão de Daniel Worcaro é necessária para garantir o andamento das investigações? Ou acredita que ele deveria responder ao processo em liberdade até que todas as provas sejam analisadas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você quer continuar acompanhando as principais notícias do Brasil explicadas de forma clara e direta, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar informação para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal Momentum News e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.